Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao Nota Máxima. Aqui é o Anderson Portilho e hoje nós vamos falar sobre a Lei número 5.553 de 1968, na disciplina aqui de Legislação Especial. Mas afinal de contas, essa lei fala sobre o quê, né? Ela fala sobre proteção aos documentos pessoais, tá? Essa é uma lei criada em 1968 e ela tem um objetivo muito simples, mas é fundamental: proteger você de ter seus documentos retidos indevidamente. Hoje, nesse vídeo, nós vamos entender cada artigo de forma clara e objetiva, tá certo? Então vamos lá, é uma lei super pequena, ela tem apenas 5 artigos e bem breves, inclusive. O artigo 1º diz o seguinte: a nenhuma pessoa física, bem como a nenhuma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, é lícito reter qualquer documento de identificação pessoal, ainda que apresentado por fotocópia autenticada ou pública forma. Olha só, é proibido reter qualquer documento, mesmo que seja fotocópia, inclusive comprovante de quitação como com serviço militar, o título de eleitor, carteira profissional, certidão de registro de nascimento, certidão de casamento, comprovante de naturalização e carteira de identidade de estrangeiro. Olha isso, né? Você sabia disso? Então, o que a gente está falando aqui? Isso vale para qualquer pessoa, tanto para pessoas comuns, pessoa física, para empresas privadas, lojas, hotéis, academias, para órgãos públicos. Eles não podem reter o seu documento. Ninguém pode reter, segurar, guardar e ficar com seus documentos, tá? Quais documentos estão protegidos por essa lei? Pelo artigo 1º aqui, né? RG, carteira de identidade, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, o certificado de reservista, que é aquele comprovante de quitação militar, a certidão de nascimento, certidão de casamento, comprovante de naturalização e a carteira de identidade de estrangeiro, né? E olha só, detalhe, a lei protege tanto o documento original quanto as cópias autenticadas, tá? E essa lista de documentos, ela é exemplificativa, ela não é taxativa, ou seja, inclui outros documentos de identificação também, tá certo? Isso vale para qualquer finalidade: matrícula escolar, locação, abertura de conta, tá certo? Então, artigo 1º, se você não sabia disso, fique ligado aí, ele é explícito nesse sentido, tá? E o artigo 2º, ele fala o seguinte: quando, para a realização de determinado ato, for exigido a apresentação de documento de identificação, a pessoa que fizer a exigência fará extrair, no prazo de até 5 dias, os dados que interessarem, devolvendo em seguida o documento ao seu exibidor. Se alguém solicitar um documento seu e precisar de reter por algum motivo, essa pessoa tem um prazo máximo de 5 dias para poder te devolver esse documento, copiar os dados e devolver esse documento, tá? Parágrafo 1º fala o seguinte: além do prazo previsto nesse artigo, somente por ordem judicial poderá ser retido qualquer documento de identificação pessoal. Olha aí, hein? Eu não sabia dessa não, hein? Parágrafo 1º, além desse prazo de 5 dias, somente por ordem judicial poderá ser retido qualquer documento de identificação pessoal. E ainda no parágrafo 2º fala o seguinte: quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de pessoa em órgãos públicos ou particulares, serão seus dados anotados no ato e devolvido o documento imediatamente ao interessado. Ou seja, se você tem que entrar, ninguém pode reter seu documento, ninguém pode ficar com seu documento, né? Eu te entrego depois. Não, você pode me entregar agora. Você pode até anotar os dados, mas você pode me entregar agora, né? Então, fica a dica aí, o artigo 2º. Então, assim, o procedimento correto é: você apresenta o documento, a pessoa, a empresa anota ou copia os dados necessários, devolve o documento imediatamente, ou, se for o caso, em até 5 dias. Agora, exemplo prático: um hotel. O hotel pode copiar seu RG para registro, mas deve devolver logo. A escola pode tirar uma cópia da certidão de nascimento, mas não pode ficar com o original, tá certo? Aí tem, obviamente, exceção: ordem judicial, né? Que é a única exceção à regra.
apenas um juiz pode autorizar a retenção do documento por mais de 5 dias. Importante, né? Delegado de polícia não pode reter seu documento. Promotor de justiça não pode reter seu documento. Fiscal não pode reter seu documento. Somente com ordem judicial, decisão de juiz, é que o seu documento pode ser retido. Ainda no parágrafo 2º, a gente tem lá, portaria de prédio, pode anotar o RG, mas devolve na hora. Entrada em tribunal, registra os dados, devolve imediatamente, né? Tem uma regra de ouro. Se é só para controlar entrada e saída, a devolução tem que ser imediata, tá? Então, fique esperto aí. E aí a gente entra no artigo 3º, né? O artigo 3º fala o seguinte, ó, constitui contravenção penal, punível com pena de prisão, simples, de 1 a 3 meses. Ou seja, se alguém reter seu documento, está cometendo uma contravenção penal que é punível com prisão, que vai de 1 a 3 meses ou multa. Então, qualquer documento que se refere a essa lei, se for retido indevidamente, gera prisão ou multa para quem fizer a retenção deste documento. Interessante isso, né? Tá bom? Então, assim, vale ficar esperto aí contra com esse item. Então, qual que é o tipo de infração que a gente tem aqui? É uma contravenção penal. Contravenção não é crime, é uma infração mais leve. Isso também é um outro ponto importante. Contravenção penal não é crime, é uma infração mais leve. Pena prevista: prisão simples de 1 a 3 meses ou multa, tá? E aí a multa vai de acordo com o juiz lá, tá? A gente está falando aqui se a gente entrar na questão da prisão, a gente está falando que o regime da prisão é um regime menos rigoroso que prisão comum, né? É cumprido em estabelecimento separado, sem trabalho obrigatório, tá? Então, é uma prisão mais simples também. Mas é importante saber que contravenção não é crime, tá? Beleza? Então, vamos lá. Olhando aqui agora o artigo 4, ainda tem um parágrafo único, né? Acabei não colocando parágrafo único aqui junto. Vamos lá, parágrafo único. Quando a infração for praticada por preposto ou agente de pessoa jurídica, considerar-se-á responsável quem houver ordenado o ato que ensejou a retenção. Se um chefe mandar um funcionário reter seu documento, quem é responsável é o chefe, a menos que haja pelo executante desobediência ou inobservância de ordens ou instruções expressas. Se o funcionário não fez o procedimento correto e reteu indevidamente seu documento, não é o chefe que vai pagar por isso, vai ser o funcionário, tá? Então, vale esse parágrafo também vale, é importante, né? Certo? Então, vamos lá, artigo número 4, já acabando, né? O Poder Executivo regulamentará a presente lei dentro do prazo de 60 dias a contar de sua publicação. Poxa, beleza. O artigo 4 só deu prazo ali para que essa lei fosse, então, regulamentada, né? E o artigo 5º, ele fala o seguinte: revogam-se disposições em contrário. Então, qualquer disposição em contrário a essa lei, ela é revogada, vale essa lei aqui. Então, legal? Então, assim, um artigo super direto ao ponto, né? Se você quiser baixar esse resumo aqui, você pode baixar, é só acessar o site sounotamáxima.com.br. Na área de materiais gratuitos, você procura lá pela Lei 5553 de 1968. E aí você, em legislação especial, e você pode fazer o download gratuito, sounotamáxima.com.br. Se você acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua companhia, já deixa um like aqui para poder ajudar e fortalecer o canal, segue a gente aí para poder fortalecer também, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos de estudo, para que todos tenham acesso à informação, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.